Saudações pessoal, aí tudo beleza? Hoje minha dica é para você que gosta de cuidar do carro e logicamente não só proteção, mas brilho também com produtos da Grand Prix. No mês passado a gente falou sobre o lava alto com cera que deixou o Opala brilhando. Hoje a minha dica é de uma cera rápida, pronto brilho da Grand Prix, que tem uma aplicação muito simples e deve ser feita com o carro já limpo. Vamos conferir. O Grand Prix Pronto Brilho traz a vantagem da aplicação rápida e bastante simples. São apenas 3 passos. Agite bem, aplique sobre o carro limpo e depois passe um pano para espalhar e obter o brilho rapidamente. A vantagem é que o resultado você vê na hora e deixa o carango pronto para o dia a dia ou final de semana, como é o meu caso. Em breve eu volto com dicas de mais um produto clássico da Grand Prix para deixar seu carro brilhando e protegido. Até mais! O GP do Brasil de 1976 trouxe uma novidade interessante, um Chevette de uma série especial que foi emprestado para os pilotos. Eu já vou contar essa história. Esse é um GP2 77, a versão que traz muita coisa em termos de ser um carro completo, um esportivado, mas bem completo. E o mais legal desse carro, ele é idêntico ao que minha mãe teve naquele ano. Saudações pessoal, olha só que maravilha, está aí ele, essa pauta tem alguns anos na garagem. Nós falamos do Chevette GP, um exemplar muito íntegro, muito legal, que também foi restaurado, um exemplar prateado, mas eu estava procurando há anos esse aqui, esse amarelinho, porque foi o carro idêntico ao que minha mãe teve, né? Minha saudosa mãe teve lá em 77. Ela falava muito desse carro, ela sempre falava, às vezes que eu gravava com um Chevette, lá, eu tive um GP lá em 77, amarelo, e lá em Rio Claro, e hoje fazer essa matéria está sendo muito emocionante também por conta disso, por conta dessas lembranças, por ser um carro idêntico. Como eu falei, já temos um GP2 aqui na garagem, um prateado, uma matéria, carro extremamente legal também, no padrão desse aqui. Falamos de um GP recentemente, acho que faz mais de um ano, né? Mas foi recentemente. Um GP amarelo também, que foi o primeiro ano. A Chevrolet se tornou patrocinadora do GP Brasil de Fórmula 1, e então eles criaram uma série especial, uma versão especial do Chevette GP, que era justamente voltado para homenagear a Fórmula 1. Então trazer as faixas pretas, a alusão nas laterais de porta, justamente com essa temática da Fórmula 1, do automobilismo. O mais interessante do Chevette GP é que eles emprestaram um carro para cada piloto, vocês imaginem, tem muita história. James Hunt com o GP com o GP2, né? Mas James Hunt foi para o Guarujá, foi parado pela Polícia Militar, enfim, sei lá o que ele estava fazendo lá, um burnout, alguma coisa lá, mas é engraçado, vocês imaginem na época a cena e tudo mais. E o que eu acho inimaginável também é a questão de você ter pilotos de marcas diferentes dirigindo Chevrolet. Hoje em dia é inimaginável esse tipo de coisa. Mas na época do GP não, eram pilotos do grid que cada um recebeu um Chevette GP para usar o quanto quisesse. E teve gente que devolveu, teve gente que devolveu destruído, enfim, teve de tudo. O GP2 em 77, então ele veio daí no ano seguinte, mais equipado, e aí que eu acho mais bonito, que a gente vai ver agora as características externas dele, e são alguns detalhes que eu acho mais legais, um capricho a mais da GM. A gente sabe que ele é um esportivado, não é um esportivo, não tem diferença de mecânica, taxa de compressão, mas o que é bacana é justamente o fato dele ser um carro aprimorado em relação ao primeiro GP. Vamos conferir. Em primeiro lugar, cara, esteticamente esse carro, o que chama atenção nele é a combinação de cores, né? Eu falei do amarelo, né? O amarelo Lotus. E de fato, cara, essa cor ficou muito legal. Você imagina a sensação que esse carro causava em 77, né? Mesmo essa ideia de ser um carro esportivado, enfim, né? Não era como o passado TS, que tinha algo a mais. Mesmo assim, um carro legal. Mas tem uma história bacana, eu vou contar dirigindo, de um ex-engenheiro da GM, contou uma história sobre o que poderia ter sido o GP, mas os custos, né? A gente sabe que isso sempre é um problema para todas as marcas. Mas, como eu falei, a versão surgiu primeiramente, GP, em 76, tinha
as rodas pretas, meio grafite, né? Eu não achava tão bonito, mas aquele é o primeiro que a gente gravou, totalmente original também. Mas 77 eu acho que é aquela perfeição, sabe? Assim, mudaram uma coisa a outra e ele ficou assim na medida, na medida. Primeiro o amarelo Lotus, antes era um amarelo mais queimado, esse amarelo mais vivo, muito legal, uma cor chamativa. E olha o detalhe da dianteira desse carro com os faróis auxiliares, faróis CBE, faróis auxiliares CBE amarelos, ó. Que charme, hein? Fala a verdade, né? A gente olha isso aqui e fala, cara, olha que legal, olha que bacana, né? Detalhe aqui embaixo também, spoiler ali, esse para-choque cromado, muito charmoso, né? O Tubarão, o Chevette, muito charmoso. Valorizou, tá valorizando, mas enfim, é charmoso. Detalhe aqui da faixa preta, a faixa preta fosca, também como do SS4, e do SS também, né? Do esportivo Chevrolet de maneira geral. Agora aqui uma coisa que eu gosto muito, esse detalhe da roda, essa roda que depois eles usaram em outros Chevettes também, mas sobre aro cromado, e o pneu Grand Prix, olha só, Grand Prix 70, cara, Goodyear Grand Prix 70, olha que maravilha, 175 70 13, fantástico, perfeitinho na caixa de roda, GP2, outra coisa que eu gosto muito, esses retrovisores, olha só que coisa linda, né, é bonito, né, fala a verdade, cara, não tem como não gostar. E o Chevetinho GP, né? Principalmente o GP2, né? Cara, eu acho muito bacana, cara. Eu teria um tranquilamente, né? Eu achei um amarelo para vender. Olha só que beleza, o destino mostrando as coisas pra gente. Mas enfim, esse carro tá incrível, foi totalmente restaurado. Ele era não era de um serralheiro, era um cara que cortava árvores e tal. O proprietário desse carro comentou comigo, né? E vocês viram naquela matéria, né? Que ele falou também. E, enfim, motosserra, um monte de coisas. Ele resgatou o carro e fez uma restauração muito criteriosa. Conjunto OTI, como a gente sabe, o Tubarão é um puro Opel, né? Isso é uma coisa característica, uma coisa bem legal do Chevetinho Tubarão, olha só. Descubra um Chevrolet. Esses slogans de época são bacanas demais. Ali do lado tem o tanque, por isso que ele sempre foi considerado um carro muito seguro pela imprensa especializada, porque o tanque ficava logo ali, entre o banco e o porta-malas. Carro do Grande Prêmio Brasil, barulhinho de porta que a gente adora. Um detalhe interessante desses carros é o estofamento, né? É um material curioso, né? Parece um plástico, né? É engraçado o material desses carros da época. Logicamente um carro com acabamento simples, mas honesto, dentro daquela ideia de 1977. E aqui, claro, uma das coisas mais legais que é o painel. Ó, o volantezinho pequeno diâmetro, ó, a referência bandeira quadriculada, temos aqui o GP também na lateral, o painel com essa moldura também vale destacar, até 180, o detalhe do relógio, né? Enfim, poderia até ter um contagiros aí. Mas o que eu acho bacana desse carro em especial, primeiro, Chevette é muito legal de guiar por contraposição de guiar, a posição do câmbio, a posição de guiar que eu digo, especialmente, né? A gente sabe ali, ó, o pessoal fala do ponto-ataque, não dá para fazer, aqui embaixo, né, o acelerador, é muito engraçado isso. Mas o que eu comento é a ergonomia dele, a posição do câmbio, por conta do cardan que passa aqui, tração traseira, é um dos carros com essa configuração do Brasil, é muito bacana, né, aliás, ó, o radinho Chevette, e esse diferencial eu acho uma das coisas mais interessantes desse carro, é isso aqui, ó, essa instrumentação extra, combustível, temperatura, temperatura, o vacuômetro e voltímetro, cara, perfeito, né? Esse tipo de coisa era muito legal, acho que fazia um grande diferencial em relação a outros modelos e principalmente em relação ao GP do ano anterior. E aqui o motor de 1,4 litros que não trazia diferença para as outras versões, mas é muito bacana, né? 1.4, 72 cavalos, 10,8 de torque e principalmente o estado geral desse carro, olha só, cofre do motor, tudo certinho, tudo no lugar, maravilha. Maravilha, vamos lá, mais um test drive hoje, que beleza. Uma coisa interessante do Chevette é justamente o fato de que ele não tinha quebra-vento. Muita gente observa, olha um Chevette, você fala, pô, o que tem diferente nesse carro, né? É justamente a ausência de quebra-vento, que era uma coisa comum na época. Aí você fala, pô, que legal, não tinha quebra-vento.
Por outro lado, no contexto de época onde a maior parte dos carros não tinha ar-condicionado e tal, não ter quebra-vento era um negócio meio delicado, né? Então é muito curioso, essa característica é interessante por um lado, pô, uma coisa meio de vanguarda, mas por outro lado essa questão de não ter quebra-vento. E aqui numa cidade desse tamanho, pô, você abre o vidro e é feliz, né? São Paulo é bom usar quebra-vento, porque quando o trânsito está andando, dá uma ventilada boa, uma ventilada legal. Chevette GP, meus amigos, grande prêmio, belezinha de carro, né? Esse carro, como eu falei, ele pra mim tem uma importância grande, porque, pô, minha mãe teve um desse, né? Dessa cor exatamente. Pena que ela não tá mais aqui pra ver essa matéria, pelo menos presencialmente, né? Mas ó que bacana, cara, vou dedicar até pra minha mãe esse vídeo, por conta disso. Ela sempre falava, pô, o carro é o maior sucesso pra andar lá em Rio Claro. Às vezes eu emprestava pro meu tio em Araraquara. Pô, Chevetinho GP amarelo, né? Fantástico, meus amigos. E eu imagino, na época, ela comentava isso, eu imagino também, né? Porque até hoje, claro, esses carros deram uma volta, né? Eles saíram de um ponto de... não dizer sonho de consumo, mas um carro bacana, que as pessoas queriam, mesmo não sendo esportivo nem nada disso. Depois ficou meio largadão. E agora, logicamente, voltaram a ser cultuados, porque são carros bem legais, né? Por uma série de fatores. Uma coisa interessante do GP2, como eu falei, ele tem os instrumentos extras ali. Cara, é muito legal isso aí, né? É um detalhe que eu acho que faz muita diferença em relação ao GP que a gente andou há algum tempo, né? O GP é bacana, mas por outro lado, ele não tem essas características. Ele parece um carro meio mais simples, né? O legal do GP2 é que ele tem esse conjunto maior, né? Então você olha para ele e fala, pô, que legal, né? Pelo menos um carro que traz alguns diferenciais, então eu gosto. E outras características legais do Chevette, né? Eu comentei sobre a posição do câmbio. É um carro com tração traseira no contexto próprio aqui do Brasil. Então a gente tem aqui o câmbio numa posição legal, ó, você consegue levar a alavanca de câmbio ali. É muito cômodo, é muito confortável para dirigir nesse ponto. Logicamente, tem um volante um pouco virado para cá e tal. Algumas outras características que não favorecem tanto a ergonomia, mas acaba sempre deitado no volante, mas acaba sendo uma característica também do carro, né? Mas a questão, principalmente, de ser uma série comemorativa, né? Uma versão comemorativa no fim, relativo à Fórmula 1, eu imagino, cara, os pilotos com esses carrinhos, cara. Os caras aprontavam, né? A mais famosa é a do James Hunt no Guarujá. E os guardas não entendiam o que ele queria falar. Ele não entendia nada que os caras estavam falando. Vocês imaginem. Olha no espelho, ó. Olha na vitrine. Lindão demais. Teria um Chevette GP desse sem pensar. Apesar de gostar mais de Passat, vocês sabem, né? Mas, cara, o Chevetinho GP desse aqui é sensacional, hein? É muito bacana por uma série de fatores, né, cara? É engraçado que tem o cinto abdominal também, mas ele desenvolve bem. O motor 1.4, dentro dessa ideia, ele desenvolve bem. O que eu ia falar do engenheiro que eu conheço é que ele me disse que naquela época eles criaram um GP com motor 2.5, o famoso Chepala, que muita gente fez também. Mas eles criaram dentro da GM todo acertadinho. Daí eles falaram, cara, acabou, Passat TS não tem chance, esse carro anda muito bem, né? Só que o que aconteceu foi que chegou no custo, na área de custos da GM, os caras falaram, vai custar quanto isso aí? Ah, mais caro que o Opala, então esquece. Mas ok, ficou o registro, ó que belezinha de novo. Ah, lindo demais. É isso aí, pessoal, vou me despedindo. Eu vou dar mais uma volta, né? Homenagem aqui à minha mãe. Fantástico, cara, que carro legal. Parabéns ao colecionador Obraga aqui de Santa Fé do Sul. Outras relíquias, eu vou voltar aqui, a gente vai gravar mais matérias, porque é um acervo sensacional. E não só isso, a preservação da memória, como a gente viu naquela matéria inicial aqui da cidade. Muito legal. E visitem Santa Fé do Sul, viu? Que é uma cidade bacana. Eu gostei. Eu pretendo voltar aqui mais vezes. É longe, mas estrada, pista dupla para chegar até aqui. Cara, muito confortável, muito confortável. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.